Eu me lembro do dia em que tudo começou. A dor. A sensação de que algo estava errado, mas sem saber o que era. Eu era apenas uma criança de 5 anos quando meu pai simplesmente desapareceu. Não houve explicação, nem palavras. Ele sumiu, deixando minha mãe, minha irmã e eu em um vácuo de silêncio e ausência. Minha mãe tentava ser forte, mas eu via o peso que carregava nos ombros. Ela trabalhava até tarde, sempre com um sorriso cansado e uma paciência imensa, tentando dar a nós o que ele não havia dado: segurança, carinho e apoio. Eu não entendia muito bem, mas sentia a dor dela em cada gesto, em cada olhar perdido no horizonte, como se ela ainda estivesse esperando por algo que nunca viria. Minha irmã, mais velha que eu, era mais rebelde. Ela não aceitava a ausência do pai, enquanto eu tentava lidar com o vazio de outra forma, me acostumando com a falta dele. Mas algo dentro de mim nunca parou de sentir que, de algum modo, ele ainda podia voltar. O tempo passou, os anos se arrastaram como uma lenta correnteza. Eu cresci, mas sempre com uma sensação de incompletude. Na escola, as perguntas sobre meu pai eram constantes. Todos tinham uma imagem de pai presente, de alguém que chegava com um sorriso ou um presente no final de semana. Eu, por outro lado, falava do meu pai como quem fala de um personagem distante, de uma figura que já não fazia parte da minha realidade, mas que de alguma forma ainda ocupava um espaço no meu coração. Aos 12 anos, comecei a entender melhor a dor da minha mãe. A raiva que ela guardava e a tristeza que parecia nunca desaparecer. Ela nunca falava muito sobre ele. Sempre que alguém perguntava, ela desviava o olhar e mudava de assunto. Mas eu sabia que ela ainda o amava, mesmo que ele tivesse feito o pior, abandonado a nós sem nenhuma explicação. Aos 14 anos, minha irmã começou a se afastar ainda mais de nós. Ela se rebelava com o mundo, com a mãe, com tudo que lembrava do pai. Eu tentava entender, mas a verdade é que não sabíamos o que fazer com aquele vazio. Com o passar dos anos, a dor se transformou em algo mais profundo, mais silencioso. Era uma dor que não se via, mas que se sentia a cada dia. Foi então que, no meu aniversário de 16 anos, algo inesperado aconteceu. Eu estava em casa, em silêncio, olhando para a janela. O céu estava limpo e o sol brilhava forte, mas algo em mim sentia que havia algo prestes a acontecer. Uma sensação estranha e inquietante, como se o vento estivesse me dizendo algo que eu não conseguia entender. Eu ouvi a porta da frente se abrir. Não era algo comum, minha mãe estava no trabalho, e minha irmã estava fora, fazendo algo que nunca contava. Então, uma voz familiar, mas distorcida pelo tempo, me chamou. Filha! Eu congelei. O coração parou por um segundo. Olhei para a porta da sala e vi uma figura. Ele estava ali. Era ele. Meu pai. O homem que eu não via havia mais de 7 anos. Eu não sabia o que fazer. Não sabia se estava sonhando ou se era real. Eu fiquei ali, imóvel, esperando que ele dissesse algo. Ele estava diferente, mais velho, com marcas de tempo em seu rosto e nos olhos. Mas algo no olhar dele me fazia acreditar que ele sentia a mesma dor que eu. Pai? Minha voz tremia. Ele deu um passo à frente, hesitante. Não parecia saber o que dizer. Era como se o tempo tivesse congelado naquele momento, como se todos aqueles anos de ausência tivessem sido apagados por um simples movimento, por um simples olhar. Eu sei que te decepcionei. Sei que te machuquei. Mas, ele parecia procurar as palavras. Eu precisava voltar. Eu precisava te ver de novo. Eu não sabia o que pensar. Não sabia como reagir. Depois de tanto tempo, ele voltava, mas não havia explicação. O que ele havia feito durante esses anos? Onde ele estava? Por que tinha nos deixado? As perguntas tomaram conta da minha mente, mas eu não sabia por onde começar. Eu queria gritar, queria correr, queria pedir para ele desaparecer de novo. Mas, ao mesmo tempo, havia uma parte de mim que desejava saber a verdade. Eu precisava saber por que ele tinha partido. Onde você estava? Finalmente, consegui falar, minha voz ainda cheia de incredulidade. Por que você nos deixou?
Ele fechou os olhos, como se as palavras lhe causassem dor. Então, suspirou profundamente. Eu cometi erros. Muitos erros. Não sabia como lidar com a vida, com a responsabilidade. Eu estava perdido, e achei que sair seria a melhor opção para todos. Mas eu estava errado. Eu sei disso agora. Havia arrependimento em sua voz, e isso me fez vacilar. Eu queria acreditar nele, mas o tempo havia feito de mim uma pessoa cínica. Eu não sabia se o perdão era algo que eu era capaz de oferecer. Ele tentou se aproximar, mas eu dei um passo para trás. Não sabia o que queria, o que esperava, mas havia algo em mim que ainda queria acreditar. O pai que eu tanto sonhei estava ali, mas o tempo não poderia ser apagado com palavras. Você me machucou muito. Me machucou, pai. A dor tomou conta de mim, e eu finalmente deixei as palavras saírem. Ele baixou a cabeça, em silêncio. Eu não sabia o que esperar dele. O que ele poderia fazer agora, depois de tantos anos? Então, ele se aproximou e, com um movimento hesitante, estendeu a mão. Eu olhei para ela por um momento, sentindo as emoções se misturando. Eu queria sentir raiva, mas também queria acreditar que ele estava ali para corrigir o que fez de errado. Eu sei que não mereço, mas, se você me permitir, quero tentar. Quero estar aqui agora. Para você, para sua mãe, para sua irmã. Eu só preciso de uma chance. Foi um silêncio longo, pesado. A dor dos anos passados ainda pesava, mas algo dentro de mim me disse que eu não deveria fechar as portas. Não podia deixar o passado definir o futuro para sempre. Eu olhei para ele, com lágrimas nos olhos, e finalmente disse: Uma chance, pai. Uma chance. Mas, se você me decepcionar de novo, não haverá outra. Ele sorriu, um sorriso tímido, mas sincero. Eu prometo, filha. Não vou mais decepcionar você. Aquele foi o primeiro passo. Eu não sabia o que o futuro nos reservava, mas algo havia mudado. O pai que havia desaparecido durante 7 anos estava ali, e eu estava disposta a tentar construir uma nova história, apesar da dor. E assim, com o tempo, as feridas começaram a cicatrizar, e as palavras de perdão começaram a fazer parte da nossa história, porque, no fim, talvez o amor e a oportunidade de recomeçar sejam as únicas coisas que realmente podem transformar uma dor que parecia interminável.